Nosso boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha à distância, pela internet, pelo Facebook, do Padre do Evangelho, compartilhado com a Vida Nova. Tenham todos também uma ótima noite. Estamos dando início a mais essa atividade das segundas-feiras à noite. Mas antes de a gente entrar no nosso tema da noite, eu vou convidar todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus, que é o caminho para nós chegarmos às nossas melhoras, às nossas perfeições. Divino Mestre Jesus, como é bom estarmos aqui esta noite, reunidos em Teu nome, nesta casa bendita, juntamente com os Teus prepostos, com a direção espiritual do Pátria, que trazem essas Suas energias, essa Sua luz, para que todos nós pudéssemos apaziguar as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas angústias. Buscamos neste ambiente o equilíbrio para que possamos enfrentar os desafios da vida com bastante sabedoria e inteligência. E é por isso que nós estamos esta noite aqui, para nos fortalecer um pouco mais, conhecendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos seus ensinamentos. Com certeza, iremos receber as inspirações da direção espiritual e encontraremos as melhores palavras para que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais destas lições. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Se conosco, que assim seja. Bem, nós vamos falar hoje de um tema muito importante para nós que somos espíritas, né? Origem e natureza dos espíritos. Da onde se originam os espíritos e qual é a natureza dos espíritos. Mas para a gente falar isso, nós fazemos uma pergunta. Há espíritos? O que é espíritos? Nós temos uma grande dúvida, porque a nossa ignorância, ela vem já desde épocas remotas, né? Essa nossa ignorância sobre a existência dos espíritos. Nós imaginávamos espíritos como seres à parte da criação, e muitos os conhecem por contos fantásticos, histórias mirabolosas, por essas coisas, né? E por causa disso, muitos os temem, muitos, inclusive espírita também, os temem, nem temem os espíritos, né? Porque dessas histórias que foram contadas. Mas todos nós nos esquecemos que uma hora nós também vamos ser espíritos. Só para a gente esclarecer, enquanto nós estamos aqui encarnados neste plano, Kardec, para facilitar o nosso entendimento, ele chama de alma. Então, todas as vezes que a gente falar a palavra alma, subentende-se nós, corpo, espírito e um corpo perispiritual, que é o corpo astral, segundo São Paulo. Quando nós falarmos espíritos, são espíritos já fora desse corpo grosseiro, esse corpo de carne. Já está morto o corpo, já está desencarnado. Então, alma é a trindade, espírito é a dualidade, né? Só espírito, e o perispírito é o corpo perispiritual, o corpo astral. Então, muitos temem o espírito, que é fora desse corpo, pelas histórias, por contos, né, que se falavam no nosso passado. Só que nós esquecemos que amanhã nós também seremos espíritos.
porque nós também vamos morrer. Ninguém aqui vai ficar, né? Todos nós vamos morrer. E acredito aqui, ninguém tem dúvida disso. Né? Ninguém tem dúvida. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos desencarnar. E todos nós vamos ser espíritos fora do nosso corpo. A vida vai continuar. Ah, nós vamos ser melhores? Não. Nós vamos ser piores? Não. Nós somos o que somos. Se aqui nós somos bons, nós vamos continuar sendo bons. Se aqui nós somos ruins, nós vamos continuar sendo ruins. Por isso é essa nossa reforma íntima, né? Essa nossa melhora. É ser bom já, para que na hora que a gente desencarnar, na hora que a gente morrer, a gente continuar sendo bom. Então, independente da religião que nós professamos, aqui nós somos espíritas, né? Mas de outras religiões, todos nós, ou a maioria, acredita que exista algo além de tudo isso. Né? Além desta vida, além deste corpo, acredita. Uns dizem que morreu, vai para os braços de Deus, mas então continua, mesmo dos braços de Deus, continua. Outros acreditam que vai ter o julgamento, que depois vai separar os bons do... Mas então acredita também que a vida vai continuar. Então todos acreditam que existe alguma coisa além daquilo que nós estamos vivenciando atualmente na carne. Agora, nós temos várias definições. Por que nós, enquanto estamos aqui, a gente é um ser pensante? E ninguém tem a ideia de atribuir o pensamento ao corpo de um homem morto. O morto não pensa, ele não fala. O morto não pensa. O corpo, né? Não pensa e não fala, né? Se o homem vivo pensa, é pois que há nele alguma coisa que não há mais quando está morto. E o que é que nós, enquanto vivo, temos que depois do morto não temos mais? É espírito. O espírito sai do corpo, se desliga do corpo. Então, o ser pensante é o espírito. Nós somos instrumentos. Somos meros instrumentos. Nada além disso. O ser pensante é o espírito. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Já pensou se tudo se acaba? Para que fazer tudo certinho? Vamos ser desonestos, vamos aproveitar a vida, vamos, prejudicar o outro. Vai acabar mesmo. Para que ser direito? Para que ser honesto? Né? Seria uma baita de uma injustiça da parte de Deus. Mas nós sabemos que Deus é justo. Deus é a perfeição absoluta. Ele não faz nada errado, não faz nada por acaso. Então, alguma coisa existe depois da morte desse corpo. Porque senão Deus seria muito cruel, muito injusto com todos nós. Admitida a existência da alma enquanto encarnada, espírito depois de desencarnado e da sua individualidade, é necessário admitir que ela é de natureza diferente do corpo. Ela é espírito. O espírito é de natureza diferente do corpo. Uma vez que separada dele, não lhe tem mais as propriedades. Por que ela é diferente do corpo? Por quê? Porque o corpo vai se acabar. Ele vai voltar para o laboratório universal, né, na Terra, e vai servir para a energia de outras matérias, mas o espírito não. O espírito não acaba. Por isso que ele é diferente do corpo, né? E o que mais? Que ele goza da consciência de si mesmo, porque não é um ser inerte. O espírito não é um ser inerte. Pode ver que a gente não para de pensar. A gente está sempre pensando. Mesmo quando nós dormimos, o espírito não é um ser inerte. Quantos não sonham e não se lembram dos sonhos? O espírito está trabalhando. Ele está visitando lugares, pessoas, fazendo reuniões, aprendendo, estudando, trabalhando. Lógico, né? Aqueles que
buscam pelo menos o bom senso, a bondade. Outros vão procurar coisas ruins, mas não é o nosso caso, aqui não é o tema da nossa exposição. Nós estamos falando da condição de espíritos medianos enquanto encarnado. Então, o espírito nunca vai ser um ser inerte. Encarnado, ele trabalha, desencarnado, ele continua com o seu trabalho. Então, vamos pensar um pouquinho. Se os espíritos existem, para onde vão? O céu ou o inferno? Onde será que está esse céu ou inferno? Será que está lá no lugar, lá para cima? O inferno está lá embaixo? Será que está esse céu ou esse inferno? Antigamente dizia-se que o céu estava em cima e o inferno está lá embaixo. Mas o que é alto e o que é baixo no nosso universo? Quando a gente levanta de manhã cedo, que nós vamos olhar o sol está lá em cima. Quando chega de tarde, o sol está lá embaixo. Interessante, né? Então, cedo o sol está lá em cima, à tarde está lá embaixo. Então, a gente vê que a gente vê os astros ou as estrelas de acordo com a posição da Terra que ela faz o seu giro. E ora os astros estão lá em cima, ora os astros estão lá embaixo. Então, o movimento dos astros faz com que o que está no alto num determinado momento, no outro está lá embaixo. Eu trouxe aqui essa imagem aqui, mas eu não entendo nada de estrela, de astro, nada disso. Mas é para mostrar que aqui existe o Sol, nós temos a Terra, e uma hora está em cima e outra hora está embaixo. Então, nós podemos construir o nosso céu angelical e os nossos infernos demoníacos conforme as nossas atitudes em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tem espíritos que passam pelo nosso plano terrestre e são anjos. São espíritos que alcançaram a evolução que todos nós podemos atingir com boa vontade. Mesmo aqui, num mundo onde nós vemos tantas guerras, tantas destruições, tanta fome, e fazem do seu pedacinho um céu, ajudam outras pessoas, fazem de tudo para tirar o sofrimento de outras pessoas. Os anjos são mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução dos desígnios de Deus, né, dos seus desígnios em todo o universo. A gente vai, estraga, destrói a natureza, os anjos vão lá para consertar a besteira que a gente faz. Porque tudo, nada que está no universo vai ser jogado fora. A natureza não para, ela está sempre se reformando, se reformando e se reconstruindo. Mesmo que a gente faça as nossas besteiras, a natureza se regenera. Já os demônios não são senão as almas dos maus ainda não depurados, mas que podem chegar a ser os outros, ou seja, anjos. Todos nós que estamos aqui nessa faixa mediana para baixo, não é nem mediana, é mediana para baixo, né? Ora, a gente é demônio. Quando a gente xinga alguém, quando a gente manda um pensamento ruim para uma outra pessoa, quando a gente guarda mágoa dentro de nós, quando nós temos ódio dentro de nós, o que nós estamos sendo? Anjo? Não, nós estamos sendo demônio. Porque os anjos só têm o coração bom, só pensa coisas boas, só fazem coisas boas. A gente sabe de espíritos que passaram por aqui e que só faziam coisas boas. Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, São Francisco de Assis, tantos. For falar de todos, a gente fica aqui a noite inteira. Mas tem muita gente que passou pelo nosso orbe e que eram anjos que fizeram coisas boas. Não estamos nem falando de Jesus, de Maria, que já eram espíritos perfeitos, né?
Então, conclui-se que os anjos e demônios são espíritos que povoam o espaço e que já animaram o corpo de homens. Quando falo homens, é homens e mulheres, tá? A espécie humana. Isso não importa, porque uma hora nós estamos numa condição, outra hora nós estamos na outra condição, porque nós precisamos passar por todas as experiências da nossa existência. Eu não sou homem, eu estou homem. Numa próxima encarnação eu posso vir num corpo feminino. Quem é mulher, não é mulher. Espírito não tem sexo. Está mulher. Uma próxima encarnação pode vir num corpo de homem. Porque todos nós precisamos aprender tudo. Então, o espírito sempre será o ser principal. Sempre. Né? Quando encarnado ou desencarnado. Por quê? Porque é o ser pensante. É o ser que sabe o que está certo, o que está errado. E ele sobrevive ao corpo. Se amanhã ou depois explodir uma bomba atômica no mundo, acabar com todo ser vivo, o espírito não morre. Morre o corpo. O espírito não vai morrer. Nós vamos continuar vivos. Nós vamos viver. Fora desse corpo nós vamos viver. Então, é mera ilusão achar que acaba com o mundo, acaba com o ser vivente, que é o espírito. Não acaba. O corpo é somente um acessório do espírito, porque esse envoltório material que é o corpo, o espírito tem um outro semi-material, que é o perispírito. Esse também não se acaba. Se acabar com o planeta Terra, o perispírito vai acompanhar o espírito, que é o corpo astral que São Paulo fala na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 13, se eu não me engano. Aí nós vamos agora entrar nas perguntas do Livro dos Espíritos, que fala da existência dos espíritos, que fazem as perguntas, né? Kardec pergunta na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Mundo material é o mundo que é aquilo que a gente consegue ver, matéria que a gente consegue ver ou sentir. Então, os espíritos, eles povoam fora desse mundo material que a gente ainda não consegue ver e nem sentir, que são os espíritos. Ainda, porque conforme nós vamos evoluindo, um dia a gente vai sentir e ver espíritos com muita facilidade, como Maria viu o anjo Gabriel quando foi trazer a notícia que ela estava grávida. Ela viu e ouviu o anjo, mas Maria é um espírito, né, de luz, um espírito perfeito. Então, para ela ver o anjo e ouvir o anjo, muito fácil. Um dia nós também estaremos na mesma condição de ver e ouvir um outro espírito. Aí na questão 80, Kardec pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Será que só foi lá atrás ou ainda continua? Os espíritos respondem: é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Sempre está criando espíritos. Na 81, Kardec pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Será que eles se criam sozinhos? Ou procedem uns dos outros, pelo nosso contato, uns dos outros? Não é nenhum nem outro, né? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Então, Deus está constantemente criando espíritos. Ah, mas será que um dia vai acabar? Será que não vai ter lugar para todo esse monte de espíritos? Jesus disse, né? Há muitas moradas na casa do Pai. E quando a gente olha esse turbilhão, trilhões de estrelas espalhado pelo mundo,
e que cada estrela deve ter um certo número de planetas que a gente não sabe. O nosso sistema solar tem 8, agora parece que é 9, né? Ou mais, não sei. Só o nosso sistema solar já tem mais de um planeta. Os outros sistemas solares, e o nosso sistema solar, comparado com os outros sistemas solares, é uma estrelinha desse tamanho, porque as outras estrelas são bem maiores do que o nosso Sol. Então, há muitas moradas na casa do Pai, há muitos lugares aonde possa haver vida. E Deus cria todos os espíritos de um mesmo ponto de partida. Não cria ninguém perfeito. Ah, Jesus já foi feito perfeito. Não. Deus cria espíritos e cada um tem as suas trajetórias, os seus aprendizados, as suas dificuldades para chegar onde chegou. Mas todos vão ter os mesmos pontos de partida como nós temos, né? Então todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pela sua atividade individual. Pela sua atividade individual. Eu tenho que progredir. Eu tenho que buscar ser uma pessoa melhor. Eu tenho que buscar estudos, aprendizados, para mim ser uma pessoa melhor, para mim progredir. Ah, mas o outro quer que eu cresça. Mas se eu não quero crescer? Não adianta ele se esforçar. Valdir, você precisa estudar, você precisa, né? Mas eu não quero. Azar de quem? É meu. Então, eu tenho que querer crescer, eu tenho que querer progredir, né? Todos nós atingiremos a perfeição pelos nossos esforços pessoais. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois. Por quê? Porque um se esforçou mais e o outro se esforçou menos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, não há nenhum mais favorecido e melhor dotado do que os outros. Ninguém. Todos nós somos iguais. Porque, de novo, se Deus fizesse diferente, ele seria injusto. E nós sabemos que Deus não é injusto. Então, todos nós somos dotados das mesmas aptidões. E nenhum de nós é dispensado do trabalho que seria imposto aos outros para progredir. Esse é o nosso grande objetivo, o trabalho. A gente desenvolve a nossa inteligência pelo trabalho. Quando alguém constrói um móvel, ele está usando o quê? A inteligência. Quando alguém faz um programa de computador, ele está usando o quê? A inteligência. Então, cada um na sua, lógico, né? Médico, cientista, cada um na sua, cada um está usando a sua inteligência para desenvolver algum trabalho e, com isso, ele está aprendendo alguma coisa. Então, é muito importante nós, espíritos, encarnarmos neste plano para que a gente possa aprender e desenvolver as nossas habilidades. A gente aprende e treina, e treina e treina. Aprende, treina, treina e treina. É um constante treinamento. Aristóteles sempre dizia, somos o que repetidamente fazemos. Quanto mais a gente repete alguma atividade, mais facilidade a gente tem para fazer determinada atividade. Isso em tudo, tá, gente? É a cozinheira, é a faxineira, é o advogado, é o médico, é todos. Quanto mais se faz, mais se treina e mais se pratica tudo aquilo. Na pergunta 82, Kardec pergunta: é exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Será que nós somos imateriais? Não é feito de matéria nenhuma? Os espíritos respondem: imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos, pelos nossos sentidos. Então, é sim alguma coisa, é uma matéria,
que para nós ainda a gente não consegue perceber. A gente não tem ainda essa faculdade de perceber o espírito, mas é sim, é um ser, é alguma coisa. Porque já que os espíritos são criação de Deus e eles já nascem perfeitos, quando eu digo perfeito, é perfeito no sentido materialmente falando, né? São imperfeitos porque precisam progredir, aprender, trabalhar, estudar, mas materialmente falando, eles são perfeitos. Eles não vão sofrer mutações como o nosso corpo sofre. A cada encarnação, o nosso corpo sofre mutação. No nosso passado, no nosso primitivismo, a gente encarnava em corpos muito mais brutos que esse. Nós precisávamos da força para matar um animal, para comer, certo? Hoje os nossos corpos são melhores do que os corpos primitivos. E daqui para frente, os corpos cada vez mais bonitos, porque eles vão sendo substituídos por maquinários, por outras coisas, não precisa mais tanta força. Então vão sendo melhorados. E o espírito não passa por esse processo de transformação, de melhora materialmente falando. Ele só passa pelo processo de transformação, de progressão moral e intelectual. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais inteligente, aprender, né? Isso sim, eles vão passar por essas mutações. Eles não, nós, né? Vamos passar por essas mutações. Na 83, Kardec pergunta, os espíritos têm fim? A gente já até falou nisso, né? A existência do espírito não tem fim, somos imortais. Somos imortais, nós não vamos morrer. Nós não somos eternos, é diferente de ser eterno. Eterno é só Deus. Deus é eterno. Deus não tem início, não tem fim. Nós somos imortais. Nós temos um início, nós nascemos de Deus. Não vamos morrer mais. Mas não somos eternos, somos imortais. Eterno, só Deus. A ideia de perpetuidade desse ser espiritual, todos nós temos. Nós já falamos logo no começo, né? Só que o Espiritismo, ele vem acrescentar muito mais do que as outras religiões a essa eternização, essa imortalidade do Espírito. Eternização não, essa imortalidade do Espírito, porque nos mostra a sua individualidade e mostra o ser inteligente agindo fora da matéria, porque a gente se comunica com esses seres, a gente conversa com esses seres, a gente ajuda esses seres a se reencontrarem depois que estão perdidos, depois do desencarne deles, a gente ajuda esses seres a se reencontrarem fora do seu corpo físico, porque muitos ficam perdidos depois que retornam para o plano espiritual, principalmente em algumas situações de mortes trágicas, né? Suicídio, guerras, onde essas pessoas voltam para o plano espiritual de uma forma tão dura, tão cruel. Não é fácil, não é fácil. Na questão 84, Kardec pergunta, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. O mundo à parte daquilo que nós vemos. Nós já falamos que a gente não consegue ver espíritos. Então, eles se constituem um mundo à parte desse mundo que a gente vê. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Nós já falamos isso também, né? O mundo espírita, né? Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Nós já falamos que se estourar uma bomba aqui, morre o corpo, o espírito não vai morrer. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante,
porque reagem incessantemente um sobre o outro. A gente já falamos aqui também que o mundo material, a natureza como um todo, nos fornece matéria para que a gente possa desenvolver. Então, nós, seres espirituais, nós precisamos de contato com a matéria para que a gente possa aprimorar os nossos sentidos e a nossa inteligência. Sentidos: amor à natureza, amar os animais, amar mais as pessoas, amar a natureza, as plantas, as florestas, os rios. Isso é sentimento, isso é amor. Inteligência: como fazer isso? Descobrir técnicas para que a gente possa recuperar a natureza, recuperar os animais, fazer com que as pessoas sofram menos de dor, os animais também. Isso tudo é inteligência. Então, há essa interação constante entre o plano espiritual e nós. Muitos espíritos de escola encarnam sobre nós para trazer novos ensinamentos. Lógico que tudo isso tem que ter a permissão de Deus, né? Ninguém vai vir aqui antes do tempo e nem fazer nada sem que Deus permita. Se existem doenças que ainda não foram encontradas a cura, é porque ainda não há permissão. Nós não temos o desenvolvimento total para adquirir tudo isso ainda. Na 87, Kardec pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Será que tem um lugar próprio para eles? Será que é assim? Os espíritos estão por toda parte. Nós não estamos vendo, mas essa sala aqui deve estar repleta. Repleta de seres desencarnados que estão aqui com o mesmo objetivo nosso. Uns nos ajudando, nos inspirando. Outros estudando como nós estamos aqui. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão ao vosso lado. Não precisa ter medo não, tá, gente? Estão ao vosso lado. E agindo sobre vós sem o perceberdes. Porque os espíritos são de uma das forças da natureza, e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Nós aqui no nosso plano, nós temos regras. Eu posso ir em qualquer lugar? Eu posso sair na rua de qualquer jeito? Não, tem regras, né? Eu posso entrar na casa de uma outra pessoa, se a pessoa fala, não, você não vai entrar aqui. Não é assim que funciona, nós temos regra. No plano espiritual também tem regra. Mas tem espíritos que são autorizados a entrar em qualquer lugar. Por exemplo, os nossos anjos de guarda. Todos nós temos os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, os nossos amigos, né, que se preocupam muito com a nossa caminhada, com a nossa jornada. Eles querem que a gente progrida, eles querem que a gente cresça. Esses são espíritos que podem ir para todo lugar, estão do nosso lado. Ah, mas tem hora que parece que o meu anjo de guarda me abandona porque está dando tanta coisa errada. Será que ele abandona? Não, ele não nos abandona. Na maioria das vezes, somos nós que abandonamos o nosso anjo de guarda quando nós temos pensamentos ruins, desejamos o mal para o outro. Então, nós nos afastamos dos nossos anjos de guarda. Mas eles nunca se afastam da gente. É só a gente pensar neles e pedir, com certeza. Eles estarão ao nosso lado, mas não é pedir por pedir, não. É pedir com sentimento, com coração, e querer ser uma pessoa melhor. Na 88, Kardec pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? A gente já sabe que espírito existe, né? Ele é alguma coisa. Mas será que ele tem uma forma determinada, limitada e constante? Ou seja, sempre do mesmo tamanho, sempre constante, é daquele jeito? Resposta: para vós, que é para nós, né? Não. Para eles, para nós, espírito, sim. Para eles, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea.
é a melhor maneira que os espíritos encontraram para nos explicar o que é um espírito. Clarão, uma centelha, uma chama, mas ele tem uma forma determinada, constante, né? Então, a gente já sabe que eles existem e que tem uma forma constante. Mas tem uma subpergunta aqui. Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? A gente já sabe que eles têm uma cor, mas tem uma cor qualquer? Os espíritos respondem: para vós, que é para nós, né, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Então, nós, espíritos, quanto mais inferior, mais sombra. Quanto mais superior, mais luz. É isso que a gente precisa aprender na nossa vida, a ser luz. Nós precisamos aprender a ser luz. Ah, nós vamos ter a luz do Cristo? Não. Sabemos que estamos muito distante de ter essa luminosidade do Cristo. Mas se a gente não iluminar como uma estrela, que a gente ilumine como um farol de carro, como um farolete, ou uma vela, ou um palito de fósforo, mas nunca deixe essa luz se apagar. A gente precisa de luz para que a gente possa cada vez mais essa luz ampliar. A gente, quando chega próxima de uma pessoa de muita luminosidade, por exemplo, dizem que quem ia visitar Chico Xavier, a alguns quilômetros de distância já sentia aquela áurea dele, aquele bem-estar, aquela paz, aquela harmonia. O que é isso? Luz. Luz. Ah, mas tem outras pessoas que a gente sente totalmente o contrário, né? Nossa, eu me sinto tão mal perto daquela pessoa. Quem daqui nunca já percebeu isso? Todos já, né? Nossa, mas aquela pessoa tem uma energia tão, né? O que é isso? Sombra. A pessoa precisa também trabalhar para melhorar essa energia, para melhorar essa sombra dela. E para a gente terminar, para a gente entender melhor como que é essa luz, nós vamos falar da lei do amor. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, né, no nosso início, o homem não tem senão instintos. A gente só tem instintos nos nossos inícios. Lá no mundo primitivo, a gente só tem instinto. Né? Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Só sensação. Mais instruído e purificado, tem sentimento. Sentimento de amor, de ódio, paixão. Né? E o ponto dedicado do sentimento é o amor. O dia que a gente amar realmente e esquecer todas as paixões, todos os ódios, todas as coisas ruins, essa luz nossa vai ser muito mais forte. Não é o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Quem disse isso foi Lázaro, Paris, 1862, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu esqueci de anotar aqui o capítulo, mas depois, se alguém quiser, eu passo. Então, a lei do amor é a lei que vai fazer com que as nossas luzes se cresçam cada vez mais e nós, como espíritos que estamos aqui, passando por essa encarnação, que nós, ao partirmos daqui, nós possamos ser muito melhores ou um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Chegamos aqui com uma certa luminosidade, que essa luz possa ser um pouquinho mais forte ao nós retornarmos para o plano espiritual. Bem, era isso que eu tinha para passar para a noite de hoje, sobre origem e natureza dos espíritos. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto aguardemos aqui, fiquemos em silêncio.